É para o Senhor Jesus. Posso dizer um negócio para você, irmão? Está aumentando seus cabelos brancos. Né? Glória a Deus. Glórias a Deus. E eu que não tenho. Não tem, já falei, mas já que ele falou. Amém, meus irmãos? Só dá mais uma vez o bom de Deus na paz de Jesus. Amém? Louvado seja Deus, irmãos. Então pela bondade de Deus, irmãos, que cada um de nós estamos aqui. Até esse fio de cabelo branco que está aumentando mais na minha cabeça é pela bondade de Deus. Pela graça de Deus. Porque cada um de nós, irmãos, estamos aqui nesta noite, não segundo os nossos méritos, não porque nós somos bons, não porque nós somos melhores, irmão, do que aqueles que estão aí fora, perdidos, no lamaçal do pecado, nas drogas, porque muitos de nós também viemos de lá, do pecado, da imundície, das coisas que não agradam a Deus, e cada um de nós aqui estamos, igreja, por quê? Então hoje nós vamos aprender pela palavra de Deus. Eu creio que se o pastor me desse aqui a oportunidade, durante um mês, direto, para me pregar sobre esse algo que Deus irá falar conosco hoje, eu creio que não ia ser o bastante para nós aprendermos nem 10% desse algo. Se eu tivesse essa oportunidade pela graça de Deus, de um mês ou dois, ali todos os dias de culto que Deus nos deu, o pastor me deu a oportunidade, eu creio que Deus ainda não ia esgotar nem 10% da graça do conhecimento sobre esse assunto que Ele tem para tratar conosco nessa noite. Amém? Já louvamos a Deus e adoramos. Chegou o momento de nós ouvirmos a palavra, o Evangelho de Cristo. Irmãos, convido os irmãos a abrir as vossas Bíblias, lá no livro de Tito. Livro de Tito, lá no finalzinho da Bíblia, depois de segunda carta de Paulo a Timóteo, irmãos vão achar Tito. Vocês podem achar Hebreus aí, voltamos uma folhinha para trás, vocês acham Tito. Livro de Tito, capítulo 2, em nome de Jesus. Livro de Tito. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Tá bom. Versículo 11. Livro de Tito, capítulo 2, versículo 11, em nome de Jesus. Vamos adiantar a leitura. Diz assim, livro de Tito, capítulo 2, versículo 11. Diz assim, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Versículo 12. Ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos nesse presente século, sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Amém, meus irmãos? Louvado seja Deus. Convido os irmãos, vamos orar nesse momento. Senhor nosso Deus e eterno Pai, Pai Santo, é pela Tua graça, é pela Tua bondade, é pela Tua infinita misericórdia, Pai, que nessa noite estamos aqui reunidos, que aqui estamos, ó Pai, sobre a Tua casa. Somente o Senhor sabe, ó Pai, como foi a vida desse homem, dessa mulher, desse jovem, dessa criança, mas até aqui nos achegamos, meu Pai, nessa noite, porque a Tua graça mais um dia nos alcançou, a Tua bondade mais um dia, Pai, tem nos guardado, tem nos protegido. Deus amado, em forma de gratidão, Pai, pedimos ao Senhor, receba os louvores, os cânticos que foram entoados, Pai, agora há pouco, através dos nossos lábios, ao qual confessamos diante do Senhor, meu Pai amado, o nosso sacrifício de lábios, ao qual confessamos, meu Pai, a Tua graça e a Tua bondade. Pai, agora lemos a Tua palavra e sabemos que nela não há dor, não há engano, pelo contrário. A Tua palavra, Pai, é a verdade essencial para cada um de nós. Eis aqui também o Teu servo, Pai, depende do Teu Espírito, dependo, meu Pai, da Tua graça, dependo da Tua bondade, para falar, meu Pai, não aquilo que é do agrado da carne, não aquilo que é da vontade do homem e da mulher, mas tudo que for falado nessa noite, Pai, que seja para edificação, que seja verdadeiramente para consolar, Pai, os nossos corações, a nossa alma, o nosso espírito.
para que possamos a cada dia, Pai, entender o chamado do Senhor. Então pedimos a Ti, Pai, fica à vontade e que todo mal que cai por terra, em nome de Jesus Cristo. E as palmas é para o nosso Deus, irmãos. Glória a Deus. Amém, meus irmãos? Leia aqui novamente o versículo 11 de Tito, capítulo 2. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Amém, meus irmãos? Não sabe o que significa graça? Graça é um favor imerecido. Graça é uma dádiva, é um presente de Deus para nós, irmãos. Por quê? Porque nós, a Bíblia fala que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quando a Bíblia fala que todos pecaram, essa é a exceção, irmãos. Só teve um nascido do ventre de uma mulher que veio nessa terra que você pode falar, esse não pecou. Eu vou concordar com você que foi Jesus Cristo. O Filho de Deus, ele não pecou, mas a Bíblia fala que em tudo ele foi tentado, porém sem pecado. Mas os demais homens, todos nós, irmãos, todos nós pecamos. Todos nós somos frutos, vamos dizer assim, de já nascer na forma do pecado. Porém, todos nós dependemos, irmão, da graça de Cristo. O que é graça, irmãos? Como já foi falado, é um favor imerecido. E aqui o apóstolo Paulo, ele veio falando aqui para Tito nessa carta, dizendo, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. O que a graça de Deus faz para com o homem? Ela ensina, como diz no versículo 2, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos nesse presente século uma vida sóbria, justa e piamente. Ou seja, a graça de Deus, ela ensina, a graça de Deus, ela educa, a graça de Deus, ela convence as nossas vidas. Por quê, irmãos? Porque nenhum de nós, aquilo que nós alcançamos até aqui da parte de Deus, não é mérito nosso, não é mérito de nenhum de nós, não é uma obra de justiça. Quer ver? No mesmo livro de Tito, capítulo 3, uma folhinha, na mesma folha aí de Tito 2, no capítulo 3, no versículo 4, Tito 3, 4, diz assim, mas quando apareceu a benignidade e a caridade de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas, segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente derramou sobre nós, por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, segundo justificado pela sua graça, sejamos feitos herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Amém, meus irmãos? A Bíblia está falando aqui que aquilo que nós alcançamos de Deus, irmão, não foi nenhuma obra nossa, não foi nenhum mérito nosso, não foi porque nós somos bons, porque somos bonitos, porque somos feios, porque somos magros, porque somos gordos, porque somos brancos, porque somos pardos. Não, porque a graça de Deus, como nós lemos aqui no versículo capítulo 2, versículo 11, essa graça, ela se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Ou seja, e essa graça, essa salvação que foi derramada para todos os homens, mas nem todos irão ter. Mas o porquê? Se a Bíblia está falando que a graça se manifestou, se ela se manifestou, porque outrora, antigamente, não tinha sido ainda manifesta, revelada, não tinha chegado ainda para nós. Mas a Bíblia está falando que ela foi manifestada, trazendo salvação a todos os homens. Por quê, irmãos? Porque a Bíblia diz que a vontade de Deus é que todos sejam salvos, que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E como se chega ao conhecimento da verdade? Por meio da graça de Jesus Cristo, irmãos, por meio da graça e a bondade dele. Irmãos, quantas vidas, se nós tivermos um balanço de todo dia, quantas pessoas por esse, não vou falar nem no mundo, vamos falar aqui no Brasil, quantas pessoas, irmãos,
pessoas descem ao silêncio, cessou o fogo de vida? Quantas pessoas por dia elas descobriram que ela tem um câncer, que ela tem uma doença maligna, que ela tem uma doença incurável? Quantas pessoas a cada dia, pai de família, levanta de sua cama, ela vai na sua despensa, abre a sua despensa, não tem um pão para saciar a fome sua, da sua família, dos seus filhos? Quantos pais de família a cada dia bate perna por aí fora procurando uma porta de emprego, e muitas vezes, além de não achar o emprego, ainda muitas vezes até no caminho ali dessa procura, perde a sua vida? Quantos lares amanhecem chorando por um ente querido que se foi, por uma esposa, um marido, um filho, uma filha, uma mãe? Ou seja, irmãos, nós vamos notar a graça de Cristo sobre as nossas vidas. Se eu for aqui pela misericórdia falar, irmãos, quantos de vocês aqui estão passando por uma luta, por uma dificuldade, por um algo sobre a sua vida? Eu creio que não tem esse aqui que não vai levantar a mão e falar que não tem nada na vida dele, um algo que ele gostaria de melhorar, um algo que ele gostaria de alcançar, um algo que ele gostaria de ter mudado no percurso da sua vida. Eu creio que todos nós, irmãos. Por quê? Porque todos nós somos seres humanos que necessitamos, temos as nossas necessidades, nossos sonhos, projetos. Mas olha para a graça de Deus. Dependendo de tudo aquilo que até aqui você já passou, tem passado, tem vivido, nós estamos, respirando. E sabe o que é isso? Graça. Misericórdia de Deus. Quantas vidas, crianças, ali no momento do nascimento dela, ali uma complicação no parto, muitas vezes ali enrolar aquela criança no cordão umbilical ali da mãe, aquela criança vem falecer, morre, ou muitas vezes ali nasce com alguma dificuldade respiratória, alguma doença ali e morre. Vamos já perceber que até a nossa existência diante de Deus é um milagre. Nós louvamos aqui o primeiro louvor do jovem, foi louvado pelos jovens, que fala sobre Lázaro, que um homem que morreu aí há 4 dias, ele ficou ali morto. E o louvor fala: mestre, eu preciso de um milagre. Não sabe qual é o nosso maior milagre diante de Deus, irmãos? É nós estarmos na presença dele. O nosso maior milagre diante de Deus é nós estarmos nos seus caminhos. É nós verdadeiramente poder levantar as nossas mãos, mesmo com lutas, com batalha, com sofrimento, e adorar a Deus. E saber que o nosso Deus, ao qual nós servimos, Ele tem um futuro melhor para cada um de nós. E hoje a Bíblia fala assim: o choro, ela pode durar uma noite, mas a alegria ele vem ao amanhecer, irmãos. Ou seja, tudo aquilo que você, que eu, que nós alcançamos até aqui da paz de Deus, mesmo com luta, mesmo com choro, mesmo com gemido, meus irmãos, foi tudo pela graça. E é tudo pela graça de Deus. Tudo aquilo que nós vamos alcançar cada dia é pela graça de Deus. Hoje eu estava lembrando de uma pregação, que mais ou menos uns 6 a 7 anos atrás eu ouvi. Sabe aqueles pregadores de rua, ali na Praça da Sé? Eu me lembro de uma pregação. Eu já estava me lembrando, Deus pela misericórdia me trouxe a memória. E essa pregação, que esse homem estava falando ali no meio da rua, aquele monte de pessoas em volta. Aquele homem me falou, irmão, estava falando na pregação, que até o momento, quando ele ia no banheiro, fazia as suas necessidades, era um momento dele agradecer a Deus. Ele agradecia a Deus até pela oportunidade de ir no banheiro, irmãos. Ele falou de um relato ali que ele agradecia a Deus, sabe por quê? Porque a mãe dele faleceu, tinha uma complicação intestinal que ela não conseguia ir no banheiro, fazer as suas necessidades, e aquela mulher e aquela enfermidade foi degradando ali nela, até o ponto dela falecer. E ali aquele homem entendeu que até mesmo um momento de nós irmos ali fazer algo, qualquer coisa sobre as nossas vidas, irmãos, é pela graça. Tudo é pela misericórdia e graça de Deus. Nada vem de nós, nada é assim, não, eu fiz porque eu sou isso, porque eu sou aquilo. O homem em si, ele tem esse negócio do eu. O eu fiz, eu faço, eu sou bom, sou isso, sou aquilo. Não. Se Deus ele não quiser,
nem da cama nós levantamos. Nós passamos por um momento aí atrás, alguns anos atrás, de pandemia. Quantas pessoas morreram? Jovens, idosos, adultos, independentemente de faixa de idade, morreram. A maioria das pessoas morreram por falta de oxigênio. Faltando oxigênio. Você viu a luta que era, as pessoas aí procurando, aquela agonia, trazendo respiradores de fora, para lá e para cá. Quantas pessoas morreram? Ricos, abastados de dinheiro, pobres. Irmãos, o dinheiro do homem não compra a respiração. A fama do homem não compra o oxigênio. E quantas pessoas morreram, irmãos, por esse mundo afora, por algo que Deus nos dá a cada dia gratuitamente, o ar para respirarmos. Quer fazer um teste? Procura prender a respiração por 2 minutos, para ver se você aguenta. Para ver se logo já está batendo, agoniado para tirar a mão ali, para voltar a respirar. E quantas pessoas, irmãos, também agoniadas, morreram por falta de ar. E hoje, cada um de nós, irmãos, eu creio que alguns de nós devem ter perdido algum parente, algum familiar. Eu mesmo perdi uma tia, há mais ou menos 1 ano e meio atrás. As pessoas, não, já passou, acabou a pandemia. Eu perdi uma tia que ela morreu de Covid. Depois de tudo esse surto que teve, as pessoas, não, acabou, você chegou. E essa tia minha veio a falecer, segundo o relato do médico, por Covid. Ou seja, mas nós estamos aqui. Somos melhores do que aqueles que partiram por falta de ar, porque, ou qualquer outra enfermidade que eles faleceram, porque você vê que na época dessa pandemia, parece que as outras enfermidades tiraram férias. Como assim, irmãos? Porque tudo, quando as pessoas morriam, não foi Covid. Morreu de um infarto fulminante, não foi Covid. Não teve ali um mal súbito, não foi Covid. Por quê? Sabemos que tudo isso aí é um jogo governamental, né? Isso aí é outro assunto. Mas parece que na época da pandemia, as outras enfermidades, parece que elas tiraram férias. Agora você, a pandemia aí vai agir agora. Nós aqui, o mal súbito, o infarto, vamos tirar férias, nós cansamos de matar as pessoas. Porque tudo era o convite. Ou seja, irmãos, mas nós estamos aqui, irmãos, pela graça de Deus. E essa graça de Deus, como nós aqui acabamos de ler, ela vem para quê? Para nos ensinar no versículo 12, de capítulo 2 de Tito 2:12, ensinando-nos que renunciar o quê? A impiedade e as concupiscências mundanas, vivamos nesse presente século, vivamos como? Uma vida sóbria, justa e piamente. Ou seja, é o que a graça de Deus, ela nos ensina isso, irmãos. A graça de Deus não veio para o homem, para ensinar o homem, olha, se você é pobre, você vai ser rico. A graça de Deus não foi manifesta para dizer para o homem, se ele é funcionário, ele vai ser patrão. A graça de Deus não se manifestou para o homem para falar, olha, se você não é conhecido nessa terra, Deus ele vai soprar seu nome nos 4 cantos dessa terra. Você vê hoje, a maioria das pregações, louvores, hoje que exaltam o ego do homem. Quantas pregações você vê hoje desses pregadores famosos aí na internet, que eles ficam pregando ali, pregando vingança. O seu inimigo que não te apoiou na hora que você mais necessitou. Quando Deus levantar a sua cabeça, quando Deus te exaltar, eles vão ver a sua exaltação, vão vir pedir perdão aos seus pés. Irmãos, é uma palavra que muitas vezes você fica olhando, eu vou olhando assim. É um tal de chacoalha seu irmão, pega na mão do seu irmão, balança seu irmão. Ou seja, irmãos, aqui quem tem que chacoalhar a nós é a palavra de Deus. Quem tem que nos dar um chacoalhão é Deus através do Espírito Santo, dizendo, olha, se converte, sai do seu erro, sai da sua falha.
Não é o homem comedor de arroz e feijão, tem que ficar mandando toda hora. Ai, pega na mão do seu irmão, chacoalha seu irmão, fala isso pro seu irmão. Não tem a palavra já para falar? Se a palavra já está falando, ensinando, por que o homem tem que estar cada 2, 3, 4, 5 minutos com esse jargão de falar, balança seu irmão, chacoalha seu irmão? Irmãos, só pela graça de nós, a cada dia nós temos a oportunidade de vir para a casa de Deus, de ouvir a palavra de Deus. Já é o momento de nós sermos gratos a Ele, porque quando nós nos achegamos num lugar que tem palavra, é o motivo de nós agradecermos, sermos gratos a Deus, irmãos. Sabe por quê? Quantas igrejas nesse momento, entre aspas, lugares chamados Casa de Deus, estão assim, ó, abarrotadas de gente. Uma igreja cheia de gente e vazia de Deus. Por quê, irmãos? Porque a preocupação das pessoas que estão ali vieram por causa de algo que foi prometido, uma campanha de prosperidade, uma campanha de portas abertas, uma campanha que você estiver desempregado, Deus vai abrir uma porta de emprego para você, não para você ganhar um salário mínimo, mas para você ganhar de 10, 15, 20 mil. Ou seja, sempre, você vê que sempre nessas campanhas, sempre tem um algo para oferecer, um algo humano, mas nunca é a graça, porque só pela graça de Cristo, irmão, nós já somos, realmente, nós analisarmos, nós temos que vir para a casa de Deus, não para buscar, mas para entregar. Entregar o que? O seu tudo, como dizem por aí, não, entregar o que? As nossas vidas, entregar o nosso ser, entregar diante dele o nosso coração, porque a nossa necessidade individual, cada um, Deus ele sabe da nossa necessidade, irmãos. Deus ele sabe do meu deitar, do meu levantar, do meu ir, do meu voltar. Deus ele sabe o dia que eu tive hoje. Deus ele sabe o dia de cada um dos jovens, dos adultos, que aqui como foi o dia de cada um. Ou seja, irmãos, tudo que nós temos que realmente diante de Deus é agradecer, é sermos gratos a Ele, porque pela graça dele é que cada um de nós aqui estamos nessa noite, em nome de Jesus. Livro de Efésios, capítulo 2, em nome de Jesus, irmãos. Volta para trás, os irmãos estavam aí no título, volta para trás, livro de Efésios, capítulo 2. Livro de Efésios, capítulo 2, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Quantos irmãos acham? Livro de Efésios, capítulo 2, vamos lá no versículo 4. Efésios 2, 4 diz assim: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Versículo 8: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de nós, irmãos. Não vem de nenhum de nós. O que Deus ele nos dá, o que Deus ele tem preparado para nós, o que Deus ele tem preparado para o ser humano, é um caminho de paz, é um caminho que realmente, irmãos, é um reino melhor que Ele tem para cada um de nós. Porque se nesse mundo nós sofremos, padecemos, gememos, angustiamos a nossa alma, afligimos o nosso coração, a Bíblia está falando que pela graça, se nós realmente vencermos, irmãos, tudo aquilo que vier sobre as nossas vidas, nós vamos ter um reino inabalável, um reino que não pode se abalar. Nós vamos alcançar o patamar maior que um ser humano ele pode alcançar. E o nível maior de graça que nós podemos alcançar diante de Deus, irmãos, não é nós termos o ouro, a prata, a riqueza, a fama dessa terra, não. Porque o nível maior que nós temos para alcançar é a salvação da nossa alma diante de Deus. É um dia nós comparecemos diante de Cristo, o nosso Salvador, aquele que por amor a cada um de nós, irmãos, carregou sobre si uma coroa de espinho,
carregou sobre si toda a afronta de uma humanidade, carregou sobre si ali os pés e suas mãos cravadas no madeiro. Por quê, irmãos? Por amor a cada um de nós, para mostrar para as nossas vidas que por mais que nós sejamos falhos, errantes, mas a graça dele, irmãos, é abundante sobre as nossas vidas. A graça de Deus é superior muitas vezes aos nossos erros, às nossas falhas, aos nossos pecados. Por quê? As horas já se avançam. Por isso que eu falei que se nós tivéssemos aqui a oportunidade para pregar um mês direto aqui, eu falei que não dava nem para mensurar nem 10% do que Deus ele fala conosco através da graça. Mas vou ler mais uma passagem rapidamente. Livro de Romanos, capítulo 5. Irmãos. Livro de Romanos, capítulo 5. Sempre voltando para trás. Para trás, aí, irmão, estava em Efésios. Aí para ser Gálatas, 2 Coríntios, 1 Coríntios, Romanos. Romanos, capítulo 5, em nome de Jesus. Romanos 5,17. Livro de Romanos 5,17 diz assim: porque pela ofensa de um só, a morte reinou por esse. Muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens, para a condenação, assim também, por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens, para a justificação da vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de muitos serão feitos justos. Versículo 20. Veio, porém, a lei, para que a ofensa abundasse. Mas, onde o pecado abundou, superabundou a graça. Para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém, meus queridos? Aqui no versículo 20 ele está falando que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Ou seja, naquilo que nós éramos falhos, errantes, pecadores, se fosse contar aqui numa porcentagem, olha, seu erro, seus erros, suas falhas, foi uma totalidade de 90% de erro, de falha, de pecados. Mas a Bíblia fala que a graça de Deus, ela superabunda. Superabundou todas as coisas, todos os erros, as falhas, todas as imperfeições humanas. Ou seja, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Cristo. Para quê? Para que nele nós realmente entendamos que é Ele que realmente faz nossas vidas, é Ele que realmente ergue a nossa cabeça, é Ele que nos favorece, é Ele que realmente nos dá a graça e a misericórdia de nós a cada dia sermos pessoas melhores. E quando se fala, irmão, de nós sermos pessoas melhores, não é o fato de nós acharmos, porque estamos na presença de Deus, que nós somos melhores do que aqueles que estão lá fora. Quando se fala pessoas melhores, são pessoas melhores para nós mesmos. Pessoas melhores para nós mesmos. Eu posso ser uma pessoa melhor para mim mesmo do que eu era, do que eu fiz. Ou seja, o que é que eu fiz? O que é que eu era? Mas eu me lembro que há anos atrás, no dia do meu aniversário, eu e meu irmão, ele tinha uma motinha, eu convenci ele a me levar ali na Vila Albertina, onde eu tinha um rolo lá com uma mulher, e aqui, bem aqui perto, passando do X ali, naqueles predinhos ali, e meu irmão, ele na loucura dentro da moto, ele foi querer passar entre o ônibus e entre o caminhão. Tinha um ônibus parado no ponto e um caminhão assim na outra faixa. Ele foi querer passar pela moto e assim que ele entrou no meio do ônibus, do caminhão, o ônibus pegou e saiu, já estava saindo do ponto. Sei que ali eu ia prensar nós dois. Ela chegou a prensar, a moto balançou, o motorista do ônibus assim deu a mão assim, pedindo desculpa. Eu sei que eu fiquei, irmãos, eu não sei nem se eu tenho ainda um caroço aqui no joelho, que ali foi prensado, nós ali entre o ônibus e o caminhão. Sei que a moto balançou e
prensou ali ainda meu joelho, que sempre que eu colocava a mão aqui no joelho, aqui eu sentia aquela bolota aqui no joelho, aquilo ali foi o que? Uma marca para me lembrar. Que naquela data do meu aniversário ia ser a data, no dia que eu nasci e o dia que eu ia falecer. Mas Deus, pela sua graça e misericórdia, irmãos, me guardou, me poupou. Não só essa vez, não creio que eu já falei aqui muitas vezes, quantos livramentos Deus já me deu por aí fora, de afogamentos, de balas perdidas. Eu me lembro que um dia, bem na Biela, ali onde eu moro, ali no Doce, eu estava saindo da casa de um primo meu. Eu estava na casa, eu saí, eu estava indo para a casa da minha mãe, que eu pus o pé na Biela, só vi dois cidadãos vindo correndo, um correndo atrás do outro, e o que estava atrás do outro, deu um tiro, que eu pus no pé assim no portão, passando na Biela, só vi a bala passando, zunindo, bateu na parede. Mais um passinho que eu desse para frente e era o fatal que ia pegar na minha cabeça. Ou seja, o que foi isso? Graça. Graça de Deus, irmãos. E por que tudo isso, irmão, que você teve tudo isso, é porque você é bom? É porque eu sou justo? É porque eu sou melhor do que muitos dos meus amigos que nesse momento estão presos? Muitos e muitos morreram por meio das drogas, por meio do crime. Não, mano, tudo é graça. Tudo é graça sobre as nossas vidas. Tudo é pela graça do Senhor. E essa graça, irmãos, que Deus nos fez realmente alcançar diante dele. Esse mesmo apóstolo Paulo, ele fala lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 1. Ele fala, irmãos, exorto-vos que não recebais a graça de Deus em vão. O que é receber a graça de Deus em vão? É Deus, ele nos abrir nossos olhos, irmãos, nos fazer enxergar de tudo que ele já fez sobre as nossas vidas, os livramentos de morte, de assalto, de tudo que nós temos que passar nessa vida, ou aquilo que nós passamos, enfrentamos, e Deus nos deu livramento. É nós recebemos a graça de Deus e darmos uma resposta. E darmos uma resposta para aquilo que Ele nos fez realmente entender. Que tudo que nós passamos, os livramentos, mesmo no momento de erro, de falha do homem, mas Deus, Ele suportou com muita paciência o tempo da nossa ignorância. Por quê, irmãos? Eu creio que nenhum de nós aqui, eu creio nos seus jovens que aqui estão, né, os irmãos nasceram no berço evangélico, mas os demais, o pastor ele sempre fala aqui do testemunho dele, né, que não via a hora muitas vezes ali de saber que tinha um show de Amado Batista, para correr o forró, correr ali pro show, ou seja, e ele estava falando aqui, se não me engano, foi semana passada, semana que, uma briga que ele teve ali foi semana, não foi? Da quadra, jogando bola, e ali o rapaz deu uma entrada nele, foi para quebrar a perna dele, ele pegou, ali no momento de ira, ele falou que foi em casa para pegar uma peixeira, né, uma faca, foi para pegar a faca, para voltar para se vingar. Mas ali na casa dele, Deus colocou a mão ali naquela mágoa, naquele ressentimento, naquele desejo de vingança, e ele ali se acalmou. Mas quando foi depois, ele ficou sabendo que o quê? Que o rapaz voltou primeiro do que ele. Voltou lá e voltou com o quê? Com 38. Ou seja, aí chega lá o pastor todo bravão, com a faca, para ferir o cidadão com 38. Vai fazer o que uma faca com 38, não? Hã? É jogar a faca para lá e tentar correr, se esquivar das balas. Mas Deus, o que fez ele ali pela se acalmar? Não, porque ele tem um coração bom, e ali ele lembrou que ele é bom, que ele é justo. Não, foi graça. Foi a graça de Deus que ali colocou as mãos ali e falou, não vai lá, se você for lá, o diabo vai ceifar a sua vida. Porque, irmãos, o diabo, ele sabe também muitas vezes o plano, o propósito que Deus tem sobre as nossas vidas. E muitas vezes ele coloca ali os obstáculos, as lutas, para muitas vezes a nossa vida ser ceifada, irmãos. Mas Deus, ele também sabe o propósito que ele tem sobre cada um de nós, ele guarda, protege,
dá livramento, protege ali dos males. Então, nós só temos, irmãos, que agradecer, sermos gratos a Deus pela graça dele sobre as nossas vidas. E essa graça, como nós lemos, foi manifesta a todos os homens. Foi manifesta a todos os homens. Ou seja, a graça de Deus está ao alcance de todos. Mas infelizmente nem todos querem. Infelizmente. Por que infelizmente? Porque a Bíblia já diz que a vontade de Deus é que todos sejam salvos. Porque, irmãos, o lugar de perdição que Deus reservou para os perdidos, na verdade, aquele lugar ficou reservado para Satanás e seus anjos, seus demônios. Porém, o homem, por não dar resposta à graça que foi manifesta para ele, para trazer salvação, para trazer realmente uma vida melhor, o homem, por transgressão, por desobediência, por não aceitar a graça de Cristo, infelizmente irá para esse lugar. Irmãos, hoje nós estamos na igreja, estamos salvos? Não. Nós temos que a cada dia, irmãos, segurar nas mãos poderosas de Cristo, pedir força para Ele, para que a graça dele a cada dia cresça mais e mais sobre cada um de nós, e que nós possamos, irmãos, suportar tudo que vem sobre as nossas vidas, as lutas, as pelejas, as tribulações, as aflições. Porque, irmãos, nós não estamos dizendo de nada, nós estamos aqui, mas quem garante que nós vamos chegar na nossa casa? Quem garante que eu vou chegar na minha casa ao final desse culto, que eu vou ter um dia de trabalho amanhã, que no próximo culto eu estarei aqui? Eu não sei, quem sabe é Deus. Mas enquanto eu tenho a oportunidade, o dia que se chama hoje, essa graça eu tenho que aproveitar, eu tenho que a cada dia realmente me refugiar debaixo da graça de Cristo e procurar a cada dia entender e compreender, irmãos, que até aquele suportou a minha vida, que até aquele suportou os meus pecados, que até aquele suportou as minhas imperfeições. E então é nessa graça que eu tenho que me apoiar, e nós temos que nos apoiar a cada dia. Amém, meus irmãos? Solta aqui a palavra. E as palmas, mais uma vez, é para o nosso Deus. Glória a Deus.